Um grupo de 140 integrantes do Ministério Público Federal enviou um documento ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, cobrando providências após os atos terroristas em Brasília. Os procuradores solicitam a adoção de providências para a pronta apuração de crimes contra as instituições democráticas e a determinação de medidas necessárias e suficientes para o restabelecimento da ordem pública. Eles afirmam ainda que uma horda de terroristas marchou sobre a esplanada dos ministérios, invadiu as sedes dos poderes e depredou barbaramente o patrimônio público e histórico do Brasil, e que o objetivo deles era gerar um colapso na democracia com uma tentativa de golpe de Estado. No texto, diz ainda que as forças de segurança não reprimiram os criminosos e criticam a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal, do governador afastado Ibanez Rocha e do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres, exonerado na segunda-feira. Durante reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto, o PGR lamentou os atos e afirmou que o Ministério Público está mobilizado para não permitir que o episódio de domingo se repita. Ele acrescentou que o órgão vai buscar a responsabilização dos culpados. Policiais militares de outros estados reforçarão a segurança no Distrito Federal contra possíveis novas manifestações de radicais na capital, como aconteceu no último domingo. Só da região Nordeste foram enviados 370 agentes. O último domingo, 8 de janeiro, entrou para a história, mas de maneira negativa, após terroristas invadirem e destruírem os três poderes em Brasília, causando grandes estragos, inclusive econômicos. Um dia que manchou a imagem do Brasil. Agora, cerca de 455 policiais militares de outros estados foram disponibilizados para atuarem contra possíveis novas manifestações de extremistas na capital. Só na região Nordeste foram enviados 370 militares para reforçar a segurança, sendo 70 do Ceará, 70 da Bahia, 70 do Piauí, 40 de Alagoas, 40 de Sergipe, 50 do Rio Grande do Norte e 30 do Maranhão. Outros 50 policiais de Pernambuco e 30 da Paraíba estão à disposição para viajarem a Brasília mediante demanda do Ministério da Justiça. O acampamento erguido há 2 meses por bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília amanheceu vazio nesta terça-feira. No local restou apenas muito lixo, entre barracas, cadeiras de plástico e estruturas de madeira. O Serviço de Limpeza Urbana já retirou 60 toneladas de lixo. Foram necessárias 12 viagens de caminhões para retirar a quantidade de resíduos do local. E ainda é possível encontrar muito material descartado. Na Praça dos Cristais, onde os bolsonaristas se alojaram, apenas o Exército pode circular. O trânsito em frente ao quartel-general está liberado. No entanto, os estacionamentos na região ainda estão bloqueados. A Polícia Militar do Distrito Federal e o Exército realizaram na segunda-feira uma operação para desmontar o acampamento, depois de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cerca de 50 ônibus foram usados para levar os bolsonaristas acampados para a Superintendência da Polícia Federal. Aproximadamente 1.200 pessoas foram encaminhadas ao ginásio para passar por uma triagem. Manifestações em defesa da democracia foram realizadas ontem não só no Brasil, mas também em Nova York e Berlim, após os episódios terroristas em Brasília. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, esses movimentos pró-democracia mostram o repúdio das pessoas aos atos violentos. Ontem, o New York Times, o maior jornal do mundo, dava um destaque na primeira página, quase toda a primeira página, dedicada a fotos e a notícias referentes aos vandalismos ocorridos em Brasília. Aí você vem para o setor interno. Aí você tem manifestações em várias capitais do país, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em São Paulo, 10 quarteirões da Paulista foram ocupados por manifestantes gritando por democracia e dizendo não à anistia.
Eu hoje quero falar da reação dos democratas brasileiros. Eu deixo para outros espaços do RB Notícias falar da cadeia de responsabilidades daqueles que violaram a lei. No Brasil, você não pode querer que no Brasil, que tem 33 milhões de pessoas com dificuldade de alimentação, você não pode querer que no Brasil, que tenha 35 milhões de pessoas que não têm água potável e que 90% da população não tem esgoto e que o esgoto é céu aberto e provoca infecções em crianças e adultos, você não pode querer que esta população tenha um envolvimento ou um conhecimento da democracia como regime de governo. Grande parte da população brasileira ouve falar em democracia, até na academia. Você tem várias definições de democracia. Uns enfatizam a periodicidade do governo, outros enfatizam o voto popular, outros enfatizam a liberdade de votação, outros enfatizam a legalidade do processo. Então, esses atos de Brasília provocaram no povo brasileiro um entendimento que nunca houve sobre a democracia no país. Sabe por quê? Porque as fotos, mostradas principalmente pela televisão, e aqui você vê o papel fundamental da televisão brasileira, as fotos dos prédios depredados ensinaram à população brasileira o repúdio a atos violentos. Incentivo ao golpe. O Ministério Público Federal de São Paulo instaurou um inquérito civil para apurar a conduta do grupo Jovem Pan de disseminar fake news e incentivar atos extremistas contra instituições brasileiras. A portaria é assinada pelo Procurador Regional Adjunto dos Direitos do Cidadão em São Paulo, Yuri Corrêa da Luz. De acordo com o documento, o grupo de comunicação tem veiculado, sem evidências, conteúdos desinformativos com potencial para minar a confiança dos cidadãos das instituições brasileiras. O documento diz ainda que os conteúdos desinformativos sobre os processos democráticos envolvem informações enganosas sobre a segurança das urnas e sobre a suposta não divulgação de seus códigos-fontes para fins de auditoria. E cita como exemplo uma fala da comentarista Ana Paula Henkel, no programa Pingos nos Is, do dia 13 de junho de 2022. Abre aspas. Não é possível saber se tivemos fraude, porque as urnas não são auditáveis. Não existe o voto físico. Fecha aspas. Outros nomes foram citados, mas o documentarista Paulo Figueiredo aparece diversas vezes. Um dos exemplos destacado no texto é o do dia 22 de dezembro, também no programa Pingos nos Is. No documento está escrito, considerando que no programa Pingos nos Is, veiculado em 22 de dezembro, o comentarista Pedro Figueiredo ventilando desinformação a respeito da rigidez dos processos democráticos de 2022 e estabelecendo um suposto dilema ao colocar as alternativas. Ou a gente aceita uma eleição sem transparência, sem legitimidade, sem confiança da população, ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça. Ou a gente vai ter guerra civil? Pergunta. Defendeu também de forma exaltada. Então que tenha guerra civil, pô. E questionou. Que porcaria de frouxidão é essa? Ou a gente aceita tudo isso e abaixa a cabeça, ou então a gente vai ter guerra civil? Ora, então que tenha guerra civil, pô. Que porcaria de frouxidão é essa? O Ministério Público Federal enviou um ofício determinando que a Jovem Pan forneça em até 15 dias informações detalhadas sobre sua programação e os dados pessoais dos apresentadores e comentaristas dos programas Jovem Pan News, Morning Show, Os Pingos dos Is, Alexandre Garcia e Jovem Pan 3 em 1. Ainda na segunda-feira, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do Grupo Jovem Pan. As razões de sua saída não foram detalhadas. Roberto Araújo, CEO do grupo desde 2014, é quem assume a presidência agora.
E depois do intervalo, a inflação volta a subir e fica mais uma vez acima da meta do governo. E as polêmicas do tão falado livro do Príncipe Harry, obra que será lançada oficialmente nesta terça-feira em todo o mundo. Você acompanha logo depois do intervalo aqui na RB Notícias. Nós voltamos já.